Nós estamos falando sobre salvação e glorificação, né? Um pouco de escatologia. Eu vou meditar com vocês ainda no texto de Mateus capítulo 24, palavras de Jesus. Não vou terminar esse capítulo hoje, mas eu quero ir até onde o Espírito Santo me der a palavra. Fica com a sua Bíblia aberta aí, e a Mayara me ajudando aí no Data Show. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Nós vamos falar do 3, né? Vamos colocar do 3 ao 14, recordar algumas coisas. Bom, vamos lá. Nós estamos falando sobre uma série de mensagens falando sobre salvação, predestinação, entre outras nomenclaturas aí da parte de teologia sistemática. E amados, eu quero só recordar aqui algumas coisas. Na semana passada nós falamos sobre o significado da palavra escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas. E o uso de muitos símbolos, principalmente em Apocalipse e Daniel. E como Jesus, nós entendemos que ele arrebatou João, e ele foi até o céu, e ali no céu ele recebeu do Senhor Jesus visões. O Senhor mostrou para ele muitas coisas, mas são visões complexas. Assim como o profeta Daniel a ele foi revelado muitas coisas. E eu tenho assim muito cuidado em estudar escatologia, por causa exatamente dos símbolos e das metáforas que nós vemos em escatologia. Eu estou dizendo isso porque tem muitos irmãos que são aficionados, gostam muito de escatologia, né? E vão estudar aí em outros lugares, profetas, pastores que são especialistas em escatologia. Eu vou ficar aqui, irmãos, com aquilo que está revelado aqui, tentando, diante da palavra de Jesus, colocar algumas questões aqui para que nós meditemos hoje ainda. Não vou terminar hoje, como disse, mas semana que vem espero terminar esse capítulo. Se não der na outra, nós terminaremos. Não temos pressa. Então, a partir de hoje eu quero falar com vocês no capítulo 24, a partir do verso 3 em diante. E na semana passada nós falamos sobre o templo, enfatizamos muito a importância do templo, falamos entre outras coisas, né? E hoje, nessa primeira parte, você pode perceber que essa palavra de Jesus, esse sermão, vamos colocar dessa forma, ele é dividido. Uma coisa que nós temos que ter em nossas mentes: Jesus não estava preocupado em esclarecer como as coisas aconteceriam exatamente. Ele não estava preocupado. Por que eu digo isso? No livro de Atos, no capítulo 1, você vai ler ali que ele dá uma instrução para a igreja, dizendo: a vocês não compete, vou usar aqui uma palavra minha, especular sobre tempos e épocas que Deus reservou exclusivamente para Ele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o quê? Não se preocupem, como no Sermão do Monte, não se preocupem com o dia do amanhã. Qual é a obrigação daquele que serve a Deus, daquele que é discípulo de Jesus? É ser vigilante, é ser servo, no sentido mais literal dessa palavra. É deixar o Evangelho entrar em você
deixar essa luz, deixar o poder do Espírito Santo invadir a sua vida, dirigir a sua vida. É isso que você tem que buscar. Não fique preocupado com dons. Eu aconselho a você não pedir dons, porque é um peso muito... A irmã Julieta está dando risada lá. Não peça. Agora, se o Senhor quiser, se for da vontade dele, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe quem é você, Ele tem um diagnóstico perfeito daquela pessoa que você é. Se Ele quiser que Ele lhe dê dons. Eu falo isso porque eu converso com algumas pessoas e elas estão preocupadas. Senhor, pastor, eu não falo em línguas. Amém. Ainda bem que você sabe falar a sua língua. Porque quando o Espírito Santo abençoou os nossos irmãos lá em Atos capítulo 2, ali teve um motivo especial. Eu sempre falo isso para a igreja. O motivo ali principal era para que o Evangelho, para que a palavra de Jesus fosse entendida na língua materna das pessoas que estavam ali. Esse foi o objetivo principal. O Espírito Santo, ele fez algo sobrenatural. Por quê? Porque a maior questão de Deus é o ser humano. Deus, ele sempre está preocupado com as nossas vidas. Ele sempre está olhando para cada um de nós, sabendo o tempo certo de agir, o tempo certo de fazer aquilo que você está pedindo em oração. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós não sabemos orar corretamente. É por isso que o Espírito Santo de Deus está na terra para te ajudar a orar. Então você tem que dar essa brecha, esse ouvido àquilo que o Espírito Santo fala. E às vezes ele fala através de uma pessoa, de uma pregadora, como eu sei que falou ontem aqui, certo? Esclareceu muitas coisas. Ele fala através de uma criança. Outro dia eu perguntei para o Pedro, filho do Roberto: fala, Pedrão, que saudade de você, por onde você tem andado? Nos caminhos do Senhor. Eu falei, tá bom, tá certo, né? Ia tirar sarro dele de alguma coisa. Esse Pedro é uma bênção. É assim que nós temos que viver, não preocupados, não angustiados. Quantas pessoas vivem assim, irmãos? Uma angústia, parece, me perdoem dizer, parece que não conhecem a Deus. Parece que não conhecem a Deus, não tem essa confiança. E corre de um lado para o outro, uma preocupação, mas enfim. Vamos aqui para o nosso capítulo 24. Então Jesus, ele dividiu aqui. Então ele não estava preocupado com o tempo aqui. Você pode perceber que, ora, ele falou a respeito de coisas que iriam acontecer por aqueles tempos ali, poucos anos depois da sua palavra nesse contexto. E ele também falou sobre o tempo, a história, nesse capítulo aqui. Ele não estava preocupado em definir, olha, vamos falar aqui metodicamente. Não, ele foi falando. Então vamos dividir aqui as palavras de Jesus do verso 4 ao 14. Em primeiro lugar aqui, o que Jesus alerta a sua igreja? Ele está falando aqui para a sua igreja. Em primeiro lugar, cuidado, vou colocar com as minhas palavras, cuidado com o engano religioso. Verso 4: então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos engane, que ninguém vos seduza. Eu coloquei aqui o engano religioso porque Jesus falava a respeito de Deus. Ele é o próprio Deus pregando a vontade de Deus na terra. E essa palavra religião, que muitas pessoas às vezes têm um pouco eu sou meio avessa à religião. Não, seja avessa à religiosidade. A religiosidade é que
em algumas ocasiões, ela destrói, ela coloca coisas na frente das prioridades de Deus em relação ao ser humano. Agora a religião não, porque Tiago escreve na sua carta, na sua epístola à igreja, dizendo que a verdadeira religião, a verdadeira religação do homem com Deus está no amor ao próximo, principalmente com os órfãos, com as crianças e com os mais velhos, ou as mais velhas, as viúvas. Essa é a verdadeira religião. Então não fique preocupado. Quando eu falo aqui cuidado com o engano religioso, é porque nós enfrentamos, principalmente em nossos dias, sofismas em relação ao Evangelho. Se eu falar para vocês, der aqui uma base bíblica a respeito de qualquer assunto, seja ele qual for, muitas pessoas chegarão para mim e vão dizer: é um ponto de vista. Esse é o ponto de vista que porque a partir de um texto bíblico você tem várias hermenêuticas aqui, várias interpretações, inclusive no texto que eu estou dizendo. Qual é a minha sugestão? Todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, aliás, ou melhor, a tua vida tem que ser uma vida de oração. Nós estamos batendo nessa tecla há muitos anos. As nossas vidas, nós temos que estarmos em oração o tempo todo. Por que eu digo isso? Porque quando você pegar um texto bíblico para ler, se você ler com os olhos espirituais abertos, você vai ver coisas aqui que o Espírito vai te revelar, mas aquilo que está escrito, certo? Não comece a ouvir outras vozes, não comece a enxergar outras coisas, é o que está escrito. A partir daqui, o Senhor, para aqueles que são sinceros na sua espiritualidade, o Espírito revela muitas coisas. É por isso que Jesus está dizendo assim: cuidado que ninguém vos seduza. Todas as vezes que você ouvir uma palavra, todas as vezes que você ler um livro, todas as vezes que você discutir com alguém qualquer tipo de assunto, peça ao Espírito Santo: Senhor, me revela. E Ele faz isso. Então cuidado com a palavra. Se não estiver de acordo com as palavras de Jesus, se não estiver de acordo com as palavras que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, deixou para a igreja, ainda que algumas questões do apóstolo Paulo, nós temos que entender o contexto histórico, saber o porquê que ele deu algumas recomendações, mas é no estudo da palavra. Não somente a leitura, mas o estudo sistemático da palavra de Deus, para que você não seja enganado ou enganada religiosa, na parte da religião ou de um texto sagrado. Ele diz aqui: vão aparecer falsos cristos. Na semana passada eu falei aqui sobre, se você vasculhar aí na internet, você vai ver aí muitos homens que estão se declarando Messias. Alguns não de uma forma escancarada, mas de uma forma implícita, implantando uma espécie de ditadura em vários lugares do mundo. É que às vezes nós só vemos aqui no nosso país, na nossa sociedade, mas tem muitos falsos cristos por aí, e apareceram durante a história muitos falsos cristos. Então prestem atenção naquilo que Jesus está dizendo: guerras e rumores de guerra. Eu não vou aqui citar as guerras que aconteceram, os problemas que nós tivemos na Idade Média, os bárbaros contra o Império Romano, depois na Idade Moderna, as guerras que foram, em um determinado momento, guerras comerciais, países dominando,
Depois revoluções aconteceram, nós falamos aqui de algumas revoluções que aconteceram, Revolução Francesa, Cubana, Revolução Russa, são todas guerras e rumores de guerra, Guerra Fria. Na história sempre aconteceram guerras ou rumores de guerras, para que os bárbaros se colocassem ali naquele território que pertencia ao Império Romano. Aconteceram muitas guerras, muitas batalhas. E eu quero aqui abrir um parênteses, irmãos, e dizer algo para vocês no sentido de que a maioria dos crentes eles não se preocupam com a macro. Vamos colocar, nós estamos falando de história, a macro história, o que aconteceu na história humana, o que está acontecendo, o porquê que o meu país está vivendo esse momento. Muitas pessoas não se preocupam. O que eu vejo é uma sociedade egoísta. Eu vejo uma sociedade egoísta. Muitos com quem eu converso, muitas pessoas que estão no nosso meio, não tem essa ideia. Elas estão preocupadas consigo mesmas. Como eu posso fazer, como eu vou me dar bem. O Deus que eles procuram, o Deus que essas pessoas procuram, é um Deus que está sempre pronto a fazer o que elas querem. Podem prestar atenção. Elas não estão preocupadas com o que está acontecendo no país. Elas não estão preocupadas com o que está acontecendo na cidade em que ela mora. Ela não se preocupa com aqueles que estão precisando de alguma coisa. Não se preocupam. Eu não me preocupo. Por quê? Porque eu estou preocupado com os meus problemas. A maioria das pessoas vivem assim. E a palavra de Deus ela é totalmente contrária a esse pensamento. Em toda ela. Por isso que muitas pessoas vivem no seu mundo, o seu microcosmo, e ela não consegue entender o que está acontecendo fora do seu mundo. Ela não tem essa empatia, ela não consegue sentir o que o outro sente. Você só vai entender a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, quando o teu ego for transformado pelo Espírito Santo de Deus. Somente. Porque o que eu vejo, irmão, são pessoas egoístas, pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, como eu repetindo o que eu falei agora. Quando o teu ego for transformado pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, e ele faz ali dá ali alguns alertas. Olha, vocês estão errados. Vocês estão olhando só para esse mundinho de vocês. Aí alguns estão dizendo, nós pertencemos a Paulo. Um outro grupo da igreja dizendo, nós pertencemos a Apolo. O outro grupo da igreja, nós pertencemos a Cefas, ou a Pedro. E Paulo dizendo, está tudo errado. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo. No seio de qualquer sociedade não pode haver partidarismos. Nós temos que olhar para o bem comum de todos nós. É isso que estraga, queridos, é isso que estraga uma sociedade, é isso que faz com que uma igreja seja dividida. Porque eu prefiro o fulano, eu só toco com fulano, eu só prego, eu só gosto de ouvir a pregação daquele pastor. Aquele pastor é uma bênção, aquele outro ali está com nada. É assim que as pessoas, infelizmente muitas pensam assim. Essa igreja aqui, como eu sempre repito, e eu falo no mundo espiritual, essa igreja é uma bênção, sempre foi uma bênção, sempre foi. Cuidado com o engano religioso, cuidado com os falsos cristos, os microcristos que aparecem causando divisão. Então tenha o seu ego, peça para que o Senhor transforme o seu ego. Fome e terremotos. Jesus continua aqui no sermão falando, olha, vão acontecer tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós, queridos? Se preocupem com isso. Não com o dia do amanhã, não com o que está acontecendo, mas que vocês se preocupem em cada vez mais
ouvir e fazer a vontade de Deus, de serem sal, luz. Se preocupe com isso, em guardar a minha palavra. Terremotos, fome, durante toda a história isso aconteceu, está acontecendo. Em quarto lugar aqui, Jesus fala sobre perseguição. Até o quarto século, vocês sabem que a igreja, os cristãos foram perseguidos de uma forma mais ferrenha, mais feroz, por imperadores. Eu citei aqui em uma palavra muitas coisas a respeito do que os primeiros cristãos sofreram. Foram mortos nas arenas, principalmente no Coliseu. O Nero colocou cristãos empalados em postes com cera jogada sobre eles e fogo ateado sobre aqueles cristãos, para que eles iluminassem a cidade de Roma, e muitas coisas outras que eles sofreram. Quando a partir do quarto século, que a igreja se torna a religião, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, infelizmente isso aconteceu. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se implantou uma espécie de ditadura. Fora da igreja não há salvação. Da igreja, a igreja que manda, a igreja que determina, isso foi ruim, porque engessou a espiritualidade. As pessoas não se convertiam mais, as pessoas não se entregavam mais a Jesus. Não, você nasceu aqui no império, isso se espalhou por toda a história, até nos nossos dias. Você nasceu aqui, esse aqui é um país cristão, então automaticamente você é cristão. Já batiza logo. Por que nós não batizamos crianças? Porque Jesus falou que o reino dos céus é delas. Delas. Ela não tem maldade, não tem consciência. Quando a criança começa a ter a consciência, começa a discernir entre o certo e errado, entre o bem e o mal, e ela entende que é pecadora, que ela necessita, como todos nós, do perdão de Deus, porque nós somos maus. Nós somos maus. O mal está em mim. Aí essa criança vai e pede, entrega a sua vida a Cristo, e ela desce as águas. Ainda que muitas não estão preparadas, mas aí é uma responsabilidade de cada, não somente as crianças, mas eu conheço muitas pessoas que batizaram, entregaram a sua vida a Jesus e não estão no caminho da graça, estão fora do caminho da graça. Agora tem até um nome, mas talvez esse nome não se encaixe para essas pessoas que estão fora do caminho da graça e acham que estão. Estou vivendo do meu jeito, sirvo a Deus do meu jeito, não preciso dessa confusão que é a igreja. Nós somos maus, irmãos. Por isso que nós temos que ter essa consciência o dia todo. Sabe o que me segura? O que me segura é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Porque se eu e você fôssemos agir como nós queríamos, vocês sabem o que aconteceria. Muitos não vão aguentar e vão trair, vão entregar uns aos outros, se entregarão uns aos outros. Jesus está dizendo isso. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, e de trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Isso aconteceu nos primeiros séculos. Isso aconteceu em determinados períodos de perseguição em países muçulmanos. E essa traição, quando ela não vem de uma forma bélica, quando a pessoa não está sendo ameaçada belicamente, ela está constantemente sendo bombardeada pelo mundo
com seus pratos, com seus bifes acebolados, com presentes o tempo todo, e muitos estão traindo a fé, muitos estão apostatando da fé, não estão vivendo de acordo com o que o Senhor quer que elas vivam, não estão entendendo, estão com suas mentes cauterizadas, não estão entendendo a vontade do Espírito sobre cada um, não estão entendendo. Em determinado momento, muitos apostataram na fé, negaram a Cristo, literalmente, e outros estão fazendo isso de uma forma sem perceber, negando a Cristo a cada dia, sem perceber. Quando eu faço isso? Quando eu não dou ouvidos mais àquilo que é ético, aquilo que é moral, para que todas as coisas são relativizadas. Eu agora tenho um outro pensamento. Essa palavra aqui, ela tem que ser interpretada de uma forma em que as pessoas possam entender. A aplicação, ela tem que ser uma forma mais filosófica. Pastor, não é bem por aí. A palavra de Deus não muda, é essa daqui. Quem quer relativizar, faça isso, mas vai prestar contas com Deus. Porque a própria palavra do Senhor está escrita em Apocalipse: quem acrescentar e quem tirar, vai prestar contas com o Todo-Poderoso. O amor de muitos se esfriará. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, depois, no final da parábola do juiz iníquo e da viúva, o próprio Cristo, parecendo uma coisa que não tinha muito a ver com aquele contexto da parábola que ele disse, que ele relatou ali naquele momento, ele fala: será que o Filho do Homem encontrará fé na terra quando ele voltar? O amor, ele está dizendo aqui, o amor de muitos se esfriará. Quantas pessoas você conhece que são assim, frias, indiferentes? Quantas pessoas você conhece que são assim? Elas são indiferentes a... você está todo entusiasmado, né? Olha que bênção, né? Nós preparamos aqui um dia especial. Deixa isso para lá, tem mais o que fazer. Netflix está tem muitos filmes, né? E são indiferentes. Eu estou dando aqui esse exemplo, mas em relação ao reino de Deus, o Espírito Santo nos toca assim para que nós vivamos como Jesus viveu, não nessa loucura, mas ele vivia calmamente, mas fazendo a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, por várias vezes, ele não estava se importando muito com as circunstâncias. Ele queria saber qual era o próximo lugar, a próxima cidade em que ele iria pregar. Ele viveu assim a sua vida. Quando ele estava preso, ele estava preocupado com a igreja, com os irmãos. Muitas pessoas não entendem isso, não querem. Eu quero, pastor, sabe o que eu quero? Eu vou lá, participo da ceia, certo? Aí só eu vejo meu rosto aí, eu vejo o rosto de alguns irmãos, dou um abraço, beleza? Amanhã é um chopinho com os amigos depois do trabalho, né? Amanhã eu vou me sentar à roda dos escarnecedores, vou tirar sarro da igreja, vou tirar sarro de não sei o que, vou falar um monte de asneira, palavras torpes. Não tem problema nenhum. Isso aqui, nós vamos relativizando a palavra do Senhor. Não tem santidade, não tem amor, não tem carisma, não, vive dissolutamente, sem pensar em nada. E para não falar, irmãos, na malícia, não tem problema nenhum em ficar diante de um computador ou do seu próprio celular assistindo um filme pornográfico. Não tem problema nenhum. E fica lá. Não, mas isso aqui é normal. O homem é assim, né? O homem é sexual. O homem não tem problema nenhum. Muitas jovens e muitas mulheres também, e muitos homens, não tem problema nenhum em se relacionar
com os seus parceiros, mesmo que não tenha um compromisso, mesmo que seja fora do casamento. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que ama é nascido de Deus. Vocês estão entendendo essa relativização de tudo que a palavra do Senhor tem como conceitos? E aí você coloca ali a tua interpretação. Não tem problema nenhum, eu me relaciono com a minha namorada porque nós nos amamos, sim, mas a palavra do Senhor diz que você tem que esperar. Tem que esperar. Tudo tem seu tempo. E aí está com a vida toda torta. A vida toda torta e fica, mas o Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você quer agir igual o mundo age? Vai lá, pode fazer. As consequências virão. As consequências virão. Você quer se envolver em armações dentro da sua empresa? Você quer ganhar dinheiro fácil? Está tudo aí, os pratos estão aí. Você pode se envolver, só que as consequências virão. Porque os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando todas as pessoas. As oportunidades estão aí para todos. O amor de muitos se esfriará. Agora, quem permanecer fiel será salvo. Quem permanecer fiel será salvo. O que Jesus fala? Vocês sabem que os primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus falou para a igreja. Nós vemos ali 7 igrejas, mas Jesus estava falando para a igreja em todos os tempos. Aquela mensagem simboliza, ao meu ver, períodos que essa igreja de Jesus passou durante a história e está passando. Talvez nós estejamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Não parece, mas muitas igrejas são ricas. Muitas comunidades são ricas. Você olha para a cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil, você vê igrejas com muito dinheiro, pastores andando de jatinho, motoristas, seguranças. Há um bom tempo atrás, uns 10 anos atrás, trabalhava em Alphaville. Eu acho engraçado, né? Essas igrejas grandes. Eu não vejo nenhuma igreja dessas. Ando por lugares do Brasil. Conheço Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, interior de São Paulo. Eu não vejo igrejas enormes lá, mesmo que seja uma portinha. E em Alphaville é um lugar muito visado, muito dinheiro ali. Eu só vejo igrejas abrindo, né? Prédios, alguns dão certo, outros não dão, mas isso não vem ao caso agora, porque eu sempre digo que a igreja somos nós, né? Nós nos reunimos aqui, nesse lugar, nesse templo, mas a igreja é você, é o testemunho quem dá é você. Nós temos que viver para a glória do Senhor. Fui levar um cliente até um certo lugar, descendo ali uma das alamedas de Alphaville. Nós paramos do lado de uma igreja, e aquele homem falou assim para mim: tá vendo essa igreja aqui, esse lugar aqui? Eu falei: tô. Minha esposa me chamou para vir aqui domingo passado. Ele falou, eu nem falei que eu era cristão, né? Esses caras, esse povo aí, eu não sei que evangelho que eles estão pregando, porque o Jesus que eu leio na Bíblia, ele andava com os pobres, ele estava preocupado com as pessoas, ele multiplicava pães, matava a fome, fazia milagres. Ele não chegava em carruagens como um rei. Ele poderia fazer isso, mas ele não chegava, ele não andava de carruagem, ele não andava escoltado por anjos ou por pessoas, né? Por anjos ele andava, por pessoas, por seguranças. E aí ele disse assim: eu chego aqui, ela me convidou,
né? Minha esposa, ela vai por qualquer onda que está acontecendo. Surfa em qualquer onda. E ela, vamos lá, tem uma bênção aquele lugar, está cheio de luz, cheio de fumaça, e uma beleza lá, todo mundo bem vestido, né? Os jovens com muitas tatuagens, né? Muitos piercings, muita guitarra, meu, estoura. O som lá, aí cheguei aqui para entrar nessa igreja. Quando encostou um belo de um carrão, com outro atrás, aí desceu um camarada e atrás os seguranças. Aí eu perguntei, quem é esse daí? Esse é o apóstolo. Apóstolo? Muito obrigado. Entrou no carro e foi embora. Ele falou assim, meu irmão, parecia o Valtão falando. O camarada é pastor, parecia mais um empresário, sei lá o que. Eu vou entrar nesse lugar nada. Esse é o exemplo, essa é a visão que muitos têm. Então nós estamos vivendo uma distorção do evangelho puro, do evangelho verdadeiro, dessa igreja. De nós, como cristãos, nós temos que estar no meio do povo, vendo as pessoas, abraçando as pessoas, ajudando as pessoas. Eu não posso me blindar aqui, pregar. Existem igrejas em que o pastor prega num lugar blindado. Blindado, está com medo do quê? Anda com carro blindado. Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos satisfeitos em nossos próprios desejos, para que nós vivêssemos na luxúria, para que nós vivêssemos no luxo. Não, Jesus morreu na cruz para te dar a salvação. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele deu o maior exemplo, andou com os pobres, andou com os oprimidos, trouxe libertação àqueles que estavam cativos. Não escute palavras que falam só sobre prosperidade material. Não escute, porque assim como Paulo escreveu ao Gálatas, esse é o outro evangelho. É o outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. E por fim, queridos, esse evangelho será pregado em todo o mundo, e então chegará o fim. Nós vamos continuar na semana que vem. Eu não posso dizer com toda certeza. Não posso dizer isso com toda certeza. Mas eu entendo que esse evangelho, ele é conhecido no mundo todo hoje. Eu entendo. Pode ser que eu esteja errado. Comunidades ribeirinhas no Brasil, na Amazônia, não sei. Mas eu vejo muitos missionários em muitos lugares. E eu estou vendo perseguições. Nós estamos vendo, você vê, assiste em noticiários, principalmente numa imprensa que é mais focada, que muitos cristãos estão morrendo por causa do evangelho em países, principalmente países muçulmanos, radicais, que entendem, que interpretam o Islã de uma forma radical. Isso não quer dizer, viu? Eu sempre digo, não retribua, não persiga, não fale mal de outras religiões. Apenas faça aquilo que o Espírito Santo te instruir a fazer. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos bênçãos. Não importa quem é. Não faça acepção de pessoas. Não procure a guerra, procure a paz. Não procure a discussão. Procure ser direcionado pelo Espírito de Deus. Eu vou terminar por aqui hoje a palavra, e semana que vem eu continuo nesse mesmo capítulo.